Olá pessoal, BC Santista chegando para mais um vídeo para você. Obrigado aí pelo apoio de você. Se está passando aqui, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Deixe seu like, vamos seguir cada vez mais falando de Santos Futebol Clube. Esse é o vídeo de pós-jogo de Atlético Paranaense 3, Santos 0. Jogo realizado na Arena da Baixada pela 37ª rodada, penúltima do Campeonato Brasileiro. E o Santos segue o martírio, do Santos, da sua torcida e da sua história. Tá? O Santos poderia hoje, se tivesse pelo menos aí buscado uma vitória, o Santos poderia já estar indo para quarta-feira totalmente livre desse peso, dessa ameaça e encerrar essa gestão totalmente catastrófica que fez o Santos, um dos maiores clubes do mundo, da história do futebol, está passando por esse martírio. Eu diria para você que o Santos só não está numa situação pior porque o Bahia e o Vasco estão no mesmo martírio que o Santos. O Bahia perdeu por 3-2 por Lanterna América em Belo Horizonte, chegou a estar ganhando por 1-0 e tomou 3 gols, passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais e não conseguiu sequer empatar, seguindo o Bahia para a última rodada com 41 pontos. O Vasco perdeu lá na Arena Grêmio por 1-0 para o Grêmio, gol do Luizito Soares, e com isso o Grêmio segue na sua batalha ali para estar na Libertadores, e foi a 65 pontos. E o Vasco manteve os 42 pontos. E o Santos, na segunda derrota consecutiva por 3-0, lembrando de perder de 3-0 do Fluminense, agora 3-0 para o Atlético Paranaense, vai para a última rodada contra o Fortaleza na Vila Belmiro na quarta-feira, dependendo exclusivamente de si. Porque ele tem que fazer o resultado, ele tem que buscar a vitória. Nós vamos estar com a Vila lotada porque os ingressos contra o Fortaleza já estão esgotados. E aí nós vamos ficar naquela situação de empurrar o time e acompanhar os jogos de Vasco e Bahia. Se o Santos perder, ele só escapa se o Bahia empatar, não vencer, e o Vasco não vencer. Se o Vasco não vencer, e quais são os jogos deles? O Bahia vai pegar o Atlético Mineiro na última rodada em Salvador. O Atlético Mineiro está em segundo lugar no campeonato e teoricamente estaria brigando, porque está com 66 pontos contra 69 do Palmeiras. O problema está sendo o saldo de gols do Palmeiras. O Palmeiras tem um saldo melhor que o Atlético Mineiro, teria que o Atlético fazer uma goleada épica no Bahia. Então você fala, poxa, então esse jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro interessa diretamente ao Santos? Sim, tá? E pode acontecer sim. E o Vasco? O Vasco vai receber em São Januário o Bragantino, que está com 62 pontos na sexta colocação e brigando para tentar chegar na Libertadores, tá? Ele está brigando e pode também ser um jogo extremamente difícil para o Vasco. Mas São Januário vai estar lotado com a torcida do Vasco empurrando o time para ajudar o time a sair dessa situação. Ou seja, o Santos vai estar sofrendo e fazendo sua torcida sofrer até a última rodada. Eu não vou agora entrar no mérito do que eu penso sobre tudo isso, eu vou deixar para falar após a última rodada. Mas sobre o jogo de hoje, na minha opinião, o Marcelo Fernandes, ele arriscou colocando o Furques para tentar buscar o homem-gol que Marcos Leonardo não vem fazendo. Muitos estão criticando, ele errou, deveria ter entrado com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está vários jogos sem fazer gols. E ele entrou no segundo tempo, quando já estava 2-0 para o Atlético Paranaense, e pouco produziu. Por quê? Porque Nonato não
fez a função de meia de ligação, o meio-campo do Santos para abastecer o ataque não funcionou e nós praticamente não tivemos finalizações. Um pouco no primeiro tempo, mas quase nada no segundo tempo. O Santos teve um maior número de posse de bola no começo do jogo, mas isso não ganha jogo. O Atlético Paranaense conseguiu o gol nos acréscimos, o primeiro gol com o gol do Vitor Bueno. Aliás, hoje sofreu uma lei do ex 2 vezes, né? Vitor Bueno e Madison fazendo gol no Santos. Que beleza, né? Futebol é irônico, né? E não falo, eu falo para vocês. Eu acho que no primeiro gol do Vitor Bueno, o João Paulo, que tem muito crédito conosco, e para mim ele falhou. Ele não acompanhou a velocidade, a bola quicou na frente dele e o tempo de reação dele na cobrança do Vitor Bueno demorou frações de segundo que comprometeu, né? O segundo gol, o Santos avançou o time e tomou o contra-ataque para tomar uma bola cruzada em que o Madison subiu nas costas, ganhou na velocidade do Steve Mendonça, que havia entrado no lugar do Dodô, né? E ficou ali pela esquerda fazendo um ala esquerdo. Mas, gente, o Mendonça é muito ruim de bola. Ele no ataque também não produziu passes, não acerta passe, nem passe próximo, ele é extremamente limitado. Eu não vejo a hora do Santos acabar com tudo isso e a gente precisa de uma limpa nesse elenco. Tem muita gente que não dá para continuar no Santos, infelizmente. Eu vi o esforço ali do Soteldo para estar chamando a responsabilidade. O Jean Lucas fez uma partida, eu diria, melhor que contra o Fluminense, mas longe do que ele pode entregar para o Santos. E o Lucas Lima naquela leseira dele, tá? O Furques arriscou chutes de fora, mas assim, pouco meio-campo produziu para abastecer o ataque do Santos. Diferente da derrota contra o Fluminense, em que o Santos, no segundo tempo, fez mais de 20 oportunidades de gols e não converteu. O Santos tem que estar concentrado, focado, treinar finalizações e fazer o jogo da sua história contra o Fortaleza. Repito, o Santos só depende dele. O Santos venceu, ele permanece na Série A. O Santos empatou, ele depende de outros resultados. Se o Santos perder, complica, e aí ele vai depender 100% dos outros. É complicado, nós torcedores estamos muito decepcionados com tudo isso que nós estamos vivendo. Mas quarta-feira é o dia de nós enxergarmos o que vai acontecer. Lembrando que o Santos não terá o Joaquim que tomou o terceiro amarelo, tá? E então teremos um desfalque na zaga. Eu acredito que ele deva trazer o Basco, que já estava relacionado. E vamos ver como o Santos vai para esse último jogo. E torcedor, vamos empurrar até o último minuto, sem vandalismo, sem nada. Vamos apoiar o time até o final. Aqui é a ABC Santista TV. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa esse convite, se está passando por aqui. Eu sei que é difícil hoje a gente estar acompanhando no YouTube o Santos, mas se puder gostar, dá uma força para o canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e vamos seguir aqui torcendo e com o Santos quando, onde e como ele estiver. Um abraço a todos.